Queridos amigos, Hoje, vamos fazer uma viagem mágica de volta no tempo. Exploraremos um mundo onde florestas, rios e rituais misteriosos criaram um mundo cheio de espíritos, deuses e lendas antigas. Neste mundo, os humanos não estavam separados da natureza, mas sim, eles eram um com ela. Convido você a se juntar a mim nesta jornada para o mundo da mitologia e paganismo eslavos. Juntos, exploraremos como nosso povo vivia, o que temiam e como esses elementos moldaram suas vidas. Esta será uma viagem mágica e interessante ao passado que nos ajudará a entender melhor a nós mesmos. Quando falamos sobre os eslavos antigos, temos a imagem de pessoas misteriosas que viviam entre florestas sem fim e rios profundos são uma parte tão bonita da natureza. Eles envolvem ao nosso redor, e é como se fizessem parte de nós. Às vezes, eles se encontram em leitos de rios enrolados, e é como se estivessem dançando juntos. À noite, as estrelas no céu são como sinais dos deuses dos grupos indo-europeus mais antigos que se estabeleceram na Europa Oriental. No meio das grandes cidades, há comunidades que optaram por viver em harmonia com a natureza. Esses assentamentos de madeira, fortificados simplesmente com apostas, são uma prova da beleza de viver em sincronia com a floresta. A vida aqui encontra seu ritmo com o trovão no céu, um lembrete da ira de Perum. A terra fértil é como o seio da Mãe Terra, e o calor da lareira é uma bênção de cima. Os eslavos eram uma tribo que vivia em comunidades unidas. Os anciãos eram os guardiões da tradição, orientando seu povo com a sabedoria de suas crenças nos espíritos e nos deuses. Suas ricas tradições foram amorosamente transmitidas de uma geração para outra. Zavad Sami, um respeitado criador de gado, sabia que o respeito e o poder vieram de uma profunda conexão com a natureza. Vamos reservar um momento para falar sobre Perum, o Senhor de Lightning. Não sabemos muito sobre ele, mas ele é o santo padroeiro de gado e magia. Depois, há Veles, o deus da chuva e do calor. E não vamos esquecer Yarilo, o deus da primavera e da natureza. É triste que muito do mundo deles esteja perdido para nós, mas ainda podemos encontrar vestígios de suas crenças antigas em manuscritos e sítios arqueológicos. Nos primeiros dias do cristianismo, havia algumas referências aos antigos ritos pagãos e deuses que nossos ancestrais adoraram. A história dos anos passados nos conta a história do príncipe Vladimir, que colocou ídolos de Perum e outros deuses nas margens do rio Dnieper. Mas essas fontes escritas não são as únicas coisas que temos que continuar. Os arqueólogos também descobriram evidências deste mundo. Os eslavos antigos tinham uma conexão profunda com o mundo natural, e suas crenças englobaram uma ampla variedade de símbolos e ornamentos. Eles frequentemente incorporavam elementos como facas sacrificiais, ornamentos com imagens do sol, pássaros e cobras, todos os quais eram símbolos de sua fé nas grandes forças da natureza. Mas talvez a herança mais vívida dos eslavos antigos seja seu rico folclore. Eles tinham tantas histórias maravilhosas, como a que está sobre o duende que leva os viajantes pela floresta, ou o Brownie. É uma responsabilidade real, ficando de olho nas sereias sorrateiras e certificando-se de que você não assobia pela casa, para não acabar com problemas. São apenas algumas histórias de crianças divertidas e um toque de mitologia antiga, todos misturados para criar novos contos eslavos. O mundo não era apenas um lugar frio e vazio, estava cheio de vida, com espíritos e divindades por aí. Todo lugar tinha seu próprio dono, seja uma casa, um campo, um rio ou uma floresta. Era importante se dar bem com eles. A floresta respirou em NM. Livia um goblin, poderoso e rebelde. Os animais fluíam sob a proteção da água, que era caprichosa e misteriosa. A casa era mais do que apenas uma habitação. Havia um brownie que poderia ajudar ou prejudicar se ele não fosse respeitado. A terra era sagrada, então não podia ser perturbada em vão. O sol foi visto como um deus vivo. Estou tão feliz com os novos dias. O paganismo é um modo de vida que está intimamente ligado à natureza. As pessoas se divertem, organizadas férias que refletem isso. Antigamente, as pessoas tinham algumas crenças bastante interessantes sobre as estações. Na primavera, os jovens se reuniam para danças de rodada e pediam fertilidade a Yarilo. No outono, eles agradeceriam a Mokosh pela árvore. E no inverno, eles encontrariam Coliada para celebrar o nascimento do novo sol. A magia fazia parte da vida cotidiana. As mulheres sussurravam feitiços sobre a água e os homens usavam amuletos. Os curandeiros tratados com ervas se voltaram para ajudar espíritos e ancestrais. Os eslavos acreditavam que não estavam sozinhos,
eles estavam cercados por forças que não podem ser ignoradas, mas só podem ser respeitadas e habilmente abordadas. Imagine um enorme carvalho cujas raízes vão profundamente no subsolo, o tronco fica firmemente no mundo das pessoas, e o topo está perdido no céu. Para os eslavos antigos, essa foi uma bela comparação e a própria essência do universo. O universo é 3 níveis de ser, os direitos de Yao e Nav. Esta imagem não existia isoladamente da vida, determinou assuntos cotidianos, rituais e até destino. Todo mundo sabia que ele fazia parte de algo maior, e o mundo em que ele vive não é limitado pelo que pode ser visto. Os deuses foram governados por Svarog, o grande ferreiro celestial, cujo martelo forja ordenar a lei. O universo dos deuses não é visto, mas a presença deles é sentida. Todos os dias, as pessoas podiam pedir ajuda aos deuses e trazer presentes. Mas se eles quebrassem a ordem estabelecida pelos deuses, poderiam enfrentar alguns desafios. Os galhos da árvore mundial se estendiam e o mundo em que as pessoas viviam se estendiam aqui. Os rios se enfureceram, e as casas de Colosistoi ficaram fortes. Os incêndios estalaram nas lareiras e nas alegrias da luta, nascimento e morte onde os caminhos do tempo se cruzavam. Jav nunca foi estático. Uma pessoa viveu entre as forças que nem sempre conseguia entender, mas sentiu que um brownie escondia coisas ou ajudava na casa se fosse apaziguado. Um duende poderia levar os viajantes ao matagal. Se ele não demonstrasse respeito pela floresta, uma pessoa da água sairia do rio à noite para o andarilho, que desapareceria ao amanhecer, deixando apenas uma névoa leve. As pessoas viviam em harmonia com a natureza. Eu respondia aos seus ritmos. Na primavera, era hora de ansiar pelo jovem e apaixonado deus da primavera Sem. No abraço suave do outono, o espírito de Mokos caminhou majestosamente, um guardião da recompensa da colheita. À medida que as estações mudaram, o ritmo da vida diminuiu e a fronteira com o reino místico de Polegada, onde as raízes da árvore mergulham profundas, se estendiam por toda parte. Esse reino, envolto no abraço da escuridão, era o lar das almas dos que partiram, dos espíritos antigos e das criaturas que habitavam ali. Antigamente, as pessoas sussurravam sobre essas coisas. Navio era o deus da sabedoria, magia e o santo padroeiro das coisas que estão escondidas da visão humana. As pessoas viram sua imagem como coisas diferentes, como um homem velho com barba longa, uma besta poderosa ou uma serpente contorcida. Ele era o guardião do NIG, e sempre havia um preço. No mundo mágico do NAV, a sabedoria não era apenas um conceito, era uma realidade viva e respiratória. Os espíritos de nossos ancestrais não eram apenas memórias em um livro, eles faziam parte da nossa vida cotidiana. Eles poderiam nos guiar, aparecer em nossos sonhos e oferecer sua orientação. Mas NAV não era apenas um lugar para um bom humor. Era também um lar para ghouls, criaturas que tinham a capacidade de retornar ao mundo dos vivos. Essas entidades sombrias, no entanto, tinham um propósito diferente. Eles se alimentaram dos medos das pessoas, dando-lhes a chance de enfrentar suas preocupações mais profundas. As almas dos que partiram retornaram para suas casas, onde estavam aguardados ansiosamente. A comida foi deixada na mesa e as palavras gentis foram faladas. Mas, ao mesmo tempo, o mundo estava cheio de perigo. Espíritos malignos sairão para cacar. Então, na noite da Carol, as fogueiras estavam iluminadas e as músicas foram cantadas pelas casas. Músicas para um eslavo. Não havia fronteiras, Medu. Ele morava em Java, seguiu as leis da natureza e sabia que mais cedo ou mais tarde estaria em Nava. Os deuses governaram de cima, os espíritos moravam nas proximidades, e os mortos assistiam das sombras. Tudo estava conectado. Se uma pessoa não honrou os deuses, sua vida deu errado. Se você estiver passando por um patch difícil, pode ser útil saber que há uma maneira de encontrar conforto e orientação. Se você se encontrar em uma situação em que está lutando para esperar que as coisas melhorem, ou se estiver se sentindo confuso com o mundo ao seu redor, há muita esperança. No começo, antes do sol, a terra e a água surgiram, havia apenas um vasto e sem fim. No começo, havia poder primordial. Era uma época em que a noite e o dia ainda não existiam. A vida era apenas um design para dormir. Mas neste grande abismo, a vontade acordou. A raça surgiu e a primeira essência divina, que deu à luz tudo, nasceu. Ele não era como um homem, e sabia disso. A raça foi a respiração do universo. Foi a força que primeiro separou a luz e a escuridão. Antes disso, eles existiam como um único pacote entrelaçado. Mas a corrida quebrou seu abraço,
permitindo que o mundo encontrasse a parte superior e inferior, dia e noite, vida e morte. No começo, a corrida separou o rosto. Então, eles criaram a primeira água, o começo de todos os rios, mares e oceanos. A água estava viva. Ele fluiu no vazio, girou e salpicou. Mas faltava uma base. Então, a corrida acordou a primeira das profundezas, empurrando a água para os lados e ganhando firmeza e forma. Mas isso não foi suficiente. Não houve respiração no mundo. Permaneceu frio e imóvel. Então, a corrida criou o céu, espalhando sobre a terra como uma imensa tenda para cobrir todos os seres vivos. Então, as primeiras fronteiras do universo apareceram quando tudo estava pronto. A corrida deu à luz o fogo, e a água apareceu em frente a ele. Roth já havia separado a luz e a escuridão, mas agora ele equilibrava esses elementos. Cada um deles tinha seu próprio lugar, mas este mundo ainda parecia um pouco caótico. Faltava estrutura, o tipo de estrutura que as leis fornecem. Então, Svarog interveio. Svarog foi o primeiro a pegar o martelo, e ele o usou para moldar o metal precoce. Ele não apenas criou, ele o temperou, conectando-o e fortalecendo-o. Ele transformou o caos em ordem e sem sentido em algo sólido e eterno. Dizem que seu forjamento podia ser ouvido no coração do universo. Quando ele levantou o martelo, o céu se iluminou com fogo e, quando o trovão atingiu, as forjas dos ferreiros foram iluminadas, dando-lhes o poder de moldar o metal e criar coisas que durariam por gerações. Svarog não era apenas um ferreiro. Foi ele quem criou as primeiras leis para impedir que o mundo caísse em um caos sem fim. Sua criação era armas, paredes fortes, ferramentas e a ordem das coisas. Todas essas coisas eram importantes para os cães. O poder de Vorogovo fluía em todas as chamas inflamadas, em todas as lâminas forjadas pelas mãos de um mestre e em todas as casas construídas em uma base sólida. Qualquer um que trabalhou, que transformou a matéria-prima em algo bonito, fazia parte desse fluxo. Sarog era uma figura realmente importante na vida dos eslavos. Eles acreditavam que ele criou tudo com as mãos e a mente. Sarog era como o patrono de todas as coisas, especialmente de forjamento. Mas seu poder não estava apenas forjando. Ele também era a personificação do fogo celestial, da vida e da energia. O sol aquecendo a terra, a luz das tochas que protegem das trevas e as faíscas dançando na lareira. Todas elas eram traços da presença de Sarog. Os eslavos acreditavam que Sarog fez um contrato com o céu, forçando o sol a se mover. Ele criou a roda celestial ao longo do conhecido caminho, que girou e mudou dia e noite, controlando o tempo e o destino. Blacksmiths, guerreiros, agricultores e governantes os admiraram. Ele era o santo padroeiro daqueles que trabalham, construíram e criam, que não vivem em ruína, mas em harmonia com o mundo. Ele ordenou a nuvem quando o ar estava cheio de tensão e as primeiras gotas de chuva caíram no chão, fazendo com que as pessoas congelassem em antecipação. E aqui está, o céu é iluminado por um brilhante flash de raios, e Perun, o poderoso deus do trovão, cobre os céus de sua carruagem. Ele é seguido por uma multidão de inimigos, um lembrete de que a justiça é mais forte que a escuridão. Perun era o amado santo padroeiro de guerreiros e governantes. Seu poder surge em batalha, e seu julgamento é rápido e seguro. Aqueles que vivem por sua honra e aqueles que estão prontos para defender suas terras não o temem. Eles tinham fé completa nele. Nenhum inimigo poderia resistir ao machado de Perunov, forjado pelo próprio Sereg. Quando ele jogou, um raio atingiu o alvo com rugido ensurdecedor, e a arma voltou à mão, pronta para o próximo golpe. Antes da batalha, os Warriors se voltaram para ele em busca de orientação. Eles pediram que suas mãos não tremessem, que o inimigo caísse primeiro, que suas armas atacassem corretamente e que, se estivessem destinadas a cair, o faria com dignidade. Sua proteção, Mighty Oaks, eram árvores sagradas de Perun. Ritos foram realizados sob suas coroas, foram feitas ofertas, sacrifícios foram feitos, juramentos eram SW. E os guerreiros que vão em uma campanha juravam para Perun. Se uma pessoa desse sua palavra sob sua proteção, não poderia mais recuar. Caso contrário, o trovão ultrapassaria e um raio queimaria tudo que ele havia construído quando a inimizade se arrastava e o mundo tremia à beira de. A guerra era mais forte de nós reunidos sob o carvalho de Perun para decidir quem estava certo. Portanto, deve ser que Perun quis nos mostrar a ele o que poderíamos fazer, não apenas o que poderíamos dizer. Ele queria que ganhássemos seu favor, não o compre. Poderíamos conquistá-lo fazendo sacrifícios.
Oferecemos sacrifícios quando precisávamos de poder antes de uma batalha, durante uma grande tempestade, ou se alguém quebrou seu juramento. Os sacrifícios mais valiosos foram sacrifícios de sangue. Nos tempos antigos, quando o paganismo ainda governava na Rússia, éramos fortes. O povo da antiga acreditava que os poderosos animais eram oferecidos a Perun e que seu sangue fluía em carvalhos sagrados. Eles entraram no chão, buscando proteção e vitória. Às vezes, antes de uma grande batalha, os príncipes traziam sacrifícios humanos. Esses sacrifícios podem ser prisioneiros de guerra ou criminosos. Aqueles que já haviam se condenado à morte deram suas vidas a Perun. Eles lhe ofereceram espadas de metal, lanças, armaduras e tudo que foi forjado. Para proteção e em tempos de guerra, as pessoas oferecem armas ao fogo como um presente a Deus. Era um símbolo de sua prontidão para lutar pelo que eles acreditavam. Em nome da verdade, um presente especial para Perun, houve um incêndio. As fogueiras iluminadas em sua homenagem a queimaram por um longo tempo, e os presentes foram queimados em suas chamas. As pessoas ofereceriam pão, carne e outros tipos de comida ao fogo também. Era uma transferência de poder, um sinal de que as pessoas estavam prontas para se dar parte de si mesmas se as ajudassem em um momento crucial. Se ele quebrou seu juramento a Perunov, ele poderia se tornar uma vítima. Pensou-se que um raio atingindo a casa era um sinal de que Deus estava tomando seu próprio, e isso era considerado pior do que qualquer batalha. Perun não apenas esmagou inimigos, mas também deu poder àqueles que eram dignos. Os príncipes sabiam que, sem sua bênção, eram apenas pessoas, e com ele, eram soldados liderando o povo. Quando o príncipe Vladimir governou Kiev, Perun ficou sobre a cidade, seu ídolo se elevando, lembrando a todos que você pode, ele era um líder forte e honrado, e ele estava sempre lá para seu povo. Eles olhavam para ele e estavam dispostos a fazer sacrifícios para ganhar sua proteção. Enquanto ele estava satisfeito, o mundo mantinha. Mas ele sabia que o poder sem justiça era inútil. Perun Coral era um bom líder, mas ele poderia se afastar do príncipe se traísse o povo. E então os problemas começaram. Trovão trovejou sobre fortalezas, um raio atingiu torres, soldados perderam a energia e os inimigos subiram quando a tempestade estava irritada acima do solo, quando o trovão se partiu. A escuridão foi dividida por Perun, que fez seu julgamento. Quando a chuva diminuiu e a terra cheia de vida, Scott saiu para pastar. Os rios fluíram calmamente novamente e os comerciantes retornaram de um comércio de sucesso. Já era Veles. Se Perun era uma tempestade, Veles era uma nuvem enchendo a terra com chuva. Se Perun era uma espada, então Veles era uma palavra. Eu persuado o inimigo antes de derramar sangue. Se Perun governou os céus, Veles era segredos subterrâneos. Ele manteve seus segredos perto de seu coração. Vilis era mais do que apenas o santo padroeiro de gado e fertilidade. Ele tinha um profundo entendimento dos segredos do universo. Ele sabia sobre ervas, conspirações e corpos ocultos que conectavam o mundo dos vivos ao mundo dos mortos. Foram Véus quem deu às pessoas a capacidade de ver além do óbvio, entender os ocultos e sentir o que é inacessível para os outros. O olho comum foi visto como algo especial pelos contadores de histórias de Narra. Aqueles que conheciam o poder das palavras e queriam aprender sua sabedoria precisavam procurar respostas, não em força, mas na razão. Onde havia rebanhos, havia Veles. Scott era importante para os eslavos. Não era apenas uma fonte de comida, era um símbolo de prosperidade e bem-estar, a capacidade de alimentar a família. Era o peso de Osher toda, da pestilência de predadores e espíritos malignos para obter sua proteção. Eles ofereceram isso a ele. Veles era um deus de acordos bem-sucedidos, decepção e astúcia. Ele era conhecido por comerciantes e comerciantes de lã. Se as coisas cortassem bem, Veles poderia levar uma pessoa à riqueza. Mas se uma pessoa era gananciosa e indigna, o ES também poderia privá-los de tudo. A principal coisa que definiu Véus foi sua disputa eterna com Perun, o céu, Veles, a terra e o submundo. Perun manteve a ordem, enquanto Veles gerou caos. Com isso, a sabedoria nasceu. Perun puniu com uma espada, enquanto Veles ensinava. Os eslavos acreditavam que, durante as tempestades, a caneta perseguia o peso, atingindo com raios porque ele foi levado para longe. Mas Véus não tinha medo. Ele se escondeu no escuro. Foi uma luta eterna, mas não uma batalha de inimigos. Era uma dança de duas forças sem as quais o mundo não podia existir. Aquele que procurou o caminho do poder seguiu a caneta, e aquele que procurou o caminho do conhecimento seguiu Véus.
Mas se uma pessoa quis entender toda a essência da vida, você pode aprender a ouvir os dois quando os primeiros raios do amor e da misericórdia de Deus tocaram a terra. Deus não era apenas o sol ou a luz, mas a própria vida que fluía nas árvores, nos campos e tudo que cresceu e amadureceu. Ele foi chamado de benfeitor, aquele que traz chuva para os campos, generosidade para os celeiros e força para as mãos. Deus cheirava o mesmo para todos, para os justos e os pecadores, para os pobres e os ricos. Mas sua bênção foi dada apenas aos pobres e aos ricos. Aqueles que sabiam trabalhar, que respeitavam a terra, e que não levaram mais do que davam a chuva, eram as pessoas que Dazabog levantaram todos os dias em uma carruagem celestial para levar a noite toda. Ele se aprofundou na escuridão para trazer luz novamente de manhã e todos os dias. As pessoas o agradeciam por um novo amanhecer. Dazabog não era apenas, ele era o presente final da vida, um exemplo brilhante do que significa ser um bom líder. Sua influência era como uma luz orientadora, um farol de esperança e justiça. O príncipe que foi escolhido para receber essa bênção era conhecido por sua justiça e generosidade. Ele governou com bondade e compaixão, criando um legado de paz e prosperidade. Seu símbolo, um círculo de luz solar, era um lembrete da eterna jornada da vida. Dizia-se que os descendentes desses príncipes carregavam seu legado, seguindo seus passos com amor e dedicação. Estes são os filhos da chuva. Deus, nascido sob sua luz. Aqueles que viviam sob suas capas não sabiam necessidade do sol. Ele lhes deu tudo, mas o sol nem sempre era gentil. Ele foi gentil quando as pessoas se lembraram de quem lhes deu calor. Ele era gentil quando as pessoas eram gananciosas. Ele foi gentil quando as pessoas tiraram mais da terra do que poderiam voltar. A chuva foi gentil. Ele era gentil e gentil, porque a força requer respeito. Se a chuva, Deus com uma luz majestosa que dá calor, era o Deus da primavera, então Yarla era o Deus da primavera. O sol estava quente, apaixonado e imparável. Ele veio quando a terra ainda estava dormindo. Quando o inverno amarrou os rios e acordou, derretemos, causando crescimento e cor. O jovem Deus, o Deus de... A chegada de Weitgeu foi comemorada com alegria com danças redondas e fogo. Ele trouxe não apenas a fertilidade para os campos, mas também a paixão para as pessoas na primavera. A terra e os corações floresceram. Ele estava inquieto, selvagem e irrestrito. Ninguém poderia parar o fluxo da primavera, assim como ninguém poderia restringir Yaro. Sua energia fluía pelas árvores, pelo povo e pela terra, todas acordando do sono de inverno. Yaril foi profundamente respeitado na primavera, quando eles começaram a semear os campos. Ele foi comemorado com músicas alegres, salta animada sobre fogueiras e brincadeiras divertidas pelo orvalho da manhã. Seu símbolo é uma grinalda do dia de Yarilin, é uma das férias mais brilhantes do ano, e é uma celebração das flores silvestres. É realizado no final da primavera, quando o sol está começando a subir. Durante a celebração, uma procissão é realizada em homenagem a Yaril. As meninas lideram dança e os jovens andam de cavalos, mostrando a energia excitada da primavera. A alegre celebração foi cheia de sons de risadas, cantando e a energia vibrante de pessoas que recebem a chegada do verão. O mês de maio também foi um momento de expectativa, pois acreditava-se que o tempo seria claro e ensolarado em seu dia. Isso foi um sinal de que o ano seguinte seria frutífero e abundante. No entanto, se choveu em seu dia, foi visto como uma bênção, uma promessa de fertilidade para a jovem que estava prestes a embarcar em sua jornada para a feminilidade. Eles caminharam descalços pelo orvalho, acreditando que isso lhes traria beleza e saúde. Mas ele também tinha um lado sombrio. Ele veio ao mundo jovem e forte, mas ele não ficou muito tempo. Quando o sol do verão se abaixou, ele amadureceu e, no outono, ele tinha visões do que estava por vir. Então, na primavera, quando as nuvens se reuniram sobre os campos, ele desapareceu para nascer de novo. Ela estava se preparando para cair com a tão esperada chuva, quando o fio estava nas mãos do tecelão. E canções de ninar soaram na casa. Lá, havia Mokosh. Ela andou na terra silenciosamente, mas todos os seres vivos sentiram sua presença. Mokosh era a mãe da fertilidade, a padroeira das mulheres, o girador e o destino. Suas mãos ela estava profundamente conectada à terra, e ela trabalhou e a respeitou. Ela deu força àqueles que precisavam. Aqueles que eram cruéis a ela ou a humilharam não foram abençoados por ela. Todo mundo que conhecia o valor do trabalho amava Mokosh. Foi ela quem nos deu a colheita e nos protegeu desde os tempos em que não houve colheita no outono.
O milho foi comprimido e eles trouxeram as roldanas primeiro. Eles estavam gratos pela recompensa da terra na primavera antes da semeadura. As mulheres oravam por sua fertilidade para que o centeio crescesse densamente, para que o trigo sarraceno florescesse e para que a chuva chegasse a tempo. Seu símbolo era a água viva, dando vida, carregando o destino para lavar com água na primavera nu. O dia era sobre celebrar e honrar a mãe Mokosh. Foi um dia especial em que todos nos reunimos para mostrar nossa gratidão por sua proteção e orientação. Acreditávamos que Madre Mokosh estava presente em todas as fontes, oferecendo seu apoio e proteção às mulheres em trabalho de parto. Ela estava lá para ajudá-los através dos desafios que enfrentaram durante o parto. E ela lhes ensinou os segredos de bordados e artesanato, transmitindo habilidades que os ajudariam em suas vidas diárias. Mas isso não é tudo. Neste dia, as meninas pediam orientação à mãe Mokosh para encontrar um bom marido. Eles esperavam que ela intercedasse em seu nome, garantindo que encontrassem a felicidade em seus casamentos. E para as viúvas, era um dia em que eles pediriam ajuda à mãe Mokosh para encontrar um cônjuge amoroso e uma vida pacífica. Em todos os tópicos, há o toque protetor de uma mulher. A maneira como os fios giram é um belo símbolo dos fios do destino que se estendem pelas mãos de Mokosh. Quando os fios são suaves, é uma celebração no outono, depois que a colheita é feita. Neste dia especial, as mulheres descansam e giram, e o mundo ao seu redor está cheio de calor e conexão. Para evitar qualquer confusão de destino, ela ficou amorosamente deixada como um presente. Leite, grão, mel, tudo que a terra deu. Acreditava-se que, na noite anterior ao feriado, era impossível deixar as rodas giratórias desarrumadas. A roda giratória finge e emaranha os fios se chover no dia de Moche. O ano será que foi uma manhã realmente adorável, com uma névoa grossa cobrindo o chão. Era um sinal de sua presença, uma promessa de proteção e prosperidade quando a brisa da primavera passava pelos prados floridos, quando os amantes se conheceram sob o céu estrelado e quando o riso das crianças soou na casa. Havia Lada. Ela veio suavemente, como um raio suave de sol. Lada era uma deusa gentil de amor, casamento, maternidade e proteção para as mulheres. Ela estava sempre lá para eles, oferecendo suas bênçãos e ajudando-os a encontrar harmonia e compreensão. Foi ela quem reuniu casais e os ajudou a viver em paz e amor. Lada tinha muita força para amar e manter a casa, e ela nunca estava sozinha. Ela sempre foi acompanhada por Lélia, que era jovem, alegre e despreocupada. Se Lada era madura e sábia, Lélia foi o primeiro amor, como um incêndio na primavera no coração, uma dança leve da felicidade. Lélia era a deusa da beleza, juventude e pureza feminina. Estas são grinaldas de flores, minha querida. Risando. As meninas se voltaram para ela quando estavam esperando por seus namorados, pedindo que ela lhes enviasse amor. Ela respondeu àqueles que sabiam sonhar, que não tinham medo de sentimentos, que deitaram e Lélia abriu seus corações para coisas novas. Eles dedicaram suas férias de verão ao florescimento da natureza e do mundo. Kupalskaya foi uma celebração cheia de vida. Enos levou a água em um dos feriados mais importantes para eles, porque ele acreditava que, se a coroa flutuasse, isso significava que ele logo encontraria seu amado. Lélia foi convidada a se juntar a uma dança redonda, pulou sobre fogueiras e pediu que ela concedesse os desejos dos casais apaixonados. As fogueiras queimaram a noite toda, iluminando os rostos de todos lá. Se você está procurando felicidade, o amor é fundamental. Não é apenas paixão, mas também lealdade, carinho e entendimento mútuo. Oramos a ela por coisas como fidelidade no casamento, filhos saudáveis e paz no lar. E colocamos bonecas, vistas como símbolos de cuidados e proteção maternos, em exibição como amuletos. Isso mesmo! Às vezes, os argumentos familiares podem ser um pouco altos. Então, se você precisar dar um passo atrás, a anfitriã ficará feliz em acender uma vela para você. E, é claro, que os deuses te abençoem sua família. Nas crenças eslavas, há um panteão inteiro de deuses, desde os grandes como o sol, trovão e fertilidade, até os menos conhecidos, mas ainda importantes, que lidam com os ventos, incêndios e noturnos. Eles são os que conectam nosso mundo ao divino, cuidando de todos nós. O sabor do vinho e do cavalo eram importantes para o mundo. As leis e papéis que eles desempenharam eram essenciais para nossos ancestrais. Eles conheciam o mundo como viram quando os campos foram varridos e o furacão se enfureceu. Mas todos sentiram que moravam no final da terra, onde nasceram fluxos de ar. Poderia ser uma luz suave trazendo frieza em um dia quente,
mas também pode se transformar em uma tempestade feroz, pisoteando o chão enquanto o vento capotado trouxe seus navios. Os agricultores nas costas do inimigo oraram com todos os seus corações para que suas colheitas fossem poupadas. Stribon era um biscoito difícil, para dizer o mínimo. Ele veio e foi como quisesse. Ele poderia incinerar uma vila inteira se sentisse vontade. Simargo foi quem controlava esse poder. Ele era representado como um cão ardente e alado, uma criatura que poderia transportar luz e calor em chamas. Eu queimo tudo no meu caminho, disse ele. Guardo as fronteiras entre os mundos e estou no limiar. No mundo de Java e Nave, havia um que recebeu com amor todos os visitantes, mantendo as forças sombrias afastadas. O povo reverenciou Simargo como defensor da lareira, o guardião de uma chama sagrada que queimava com puro amor. Durante os rituais, essa chama dançava no altar, limpando as almas daqueles presentes e afastando quaisquer espíritos malignos que possam tentar atrapalhar a cerimônia. Mas se a ira de alguém cair sobre o fogo de Marg, ela poderá se transformar em uma maldição, causando danos às casas, florestas e colheitas daqueles que são capturados em seu caminho. As pessoas pularem alegremente no fogo, oferecendo grãos preciosos, mel e pão. Essas ofertas são um belo lembrete da vida que ele tinha o poder de proteger ou formar. Se a chuva era o deus da luz do dia, então Horse era seu companheiro noturno. Embora ele não fosse tão radiante ou quente quanto o sol, sua presença iluminou o caminho para aqueles que não temiam o escuro. Dizia-se que ele rolou sua carruagem de prata pelos céus, espalhando luz e calor nos corações de poetas, andarilhos e magos. Ele procurou respostas no oculto, não o óbvio. Kors era o deus do conhecimento dos mistérios e das transições entre os mundos. Quando a noite envolveu a terra e as sombras se estendiam em longas silhuetas, essa era a hora dele. Ele não trouxe sinais abertos ou deu força aos guerreiros, mas sua voz foi ouvida por aqueles que procuraram. Não havia luz sem eles. Eles não governaram os destinos das pessoas, mas fizeram testes às pessoas para testar sua força e ajudá-los. Para aqueles que sabiam como explorar sua própria força interior, o caminho era iluminado. Simargo era um guardião dedicado, mantendo a casa e a vida segura e segura. Horse era um companheiro firme, liderando o caminho pelas profundezas misteriosas da noite. Aqueles que ousaram se aventurar no desconhecido, aqueles que sentiram o chamado dos misteriosos e dos indomados, se viram guiados pela presença de Priva. Todas as noites, em todos os cantos da natureza, em todas as casas, em todos os rios ou campo, os espíritos viviam. Essas criaturas, embora invisíveis, estavam sempre presentes, e sua influência foi sentida em toda a terra. Se você fosse gentil com eles, eles seriam gentis em troca. Eles eram muito protetores do mundo e de seu povo. Eles garantiram que tudo estivesse funcionando bem, e estavam lá para quem precisava deles. Cada um deles tinha seu próprio poder especial que os ajudou à sua maneira. Todas as casas tinham seu próprio espírito guardião, como um hóspede invisível amigável que cuidava da família. As pessoas acreditavam que o Brownie morava, o Brownie era uma criatura amigável que adorava ajudar em casa. Ele espiava pelo fogão, debaixo do chão ou no salão para ver como o Vners estavam fazendo. Se todos estivessem se dando bem, trabalhando duro e respeitando um ao outro, o Brownie ficaria feliz. Ele ajudaria a proteger o lar de qualquer problema e apontaria onde as coisas estavam escondidas. Se houvesse algum argumento ou desonestidade, o Brownie avisaria a anfitriã sobre possível infortúnio. Mas se houvesse alguma briga ou desordem na casa, o Brownie poderia ficar um pouco chateado. Então, ele fazia barulho à noite, escondia as coisas e até assustava os inquilinos na pior das hipóteses. Ele pode até sair, e então você pode ouvir um passo leve rangendo ou o chão farfalhando. Este é apenas o Brownie verificando para garantir que tudo esteja em ordem. Se toca gentilmente você em um sonho, é um sinal de que boas notícias estão a caminho. Mas se isso puxar o cabelo, tenha cuidado, porque isso significa que uma conversa desagradável está chegando. E se o gato olha para o vazio e se comporta inquieto, é um sinal de que o Brownie está se sentindo um pouco insatisfeito com alguma coisa. Antes de uma reunião importante, eles pediram para abençoar o caminho para isso conhecido por lá. Você pode ter visto esse sinal antes, não assobie na casa, ou não haverá dinheiro. É tudo sobre ter fé no Brownie. As pessoas costumavam acreditar que o apito perturbaria, interrompendo a paz e possivelmente até desenhando espíritos malignos que poderiam trazer sorte e prosperidade. O vento causado pelo apito foi visto como um símbolo de ansiedade e ruína. Para os eslavos, a floresta era um mundo vivo e respiratório, onde cada árvore, besta e caminho abrigava seu próprio espírito,
tudo sob os cuidados do senhor de tudo isso. O Leshy era um guardião gentil da floresta. Era uma criatura que poderia mudar seu tamanho e forma. Às vezes era enorme, e às vezes era pequeno. Poderia andar sem deixar vestígios, ou se transformar em uma árvore ou besta. Seu trabalho era vigiar a floresta, proteger seus habitantes e garantir que as pessoas respeitassem a natureza. Se um viajante respeitasse a natureza e pedisse permissão da floresta, o Leshy poderia ajudar. Isso pode levá-los ao lugar certo, é sempre um bom lugar para começar sua caçada. Mas se alguém começar a agir ganancioso e impensado, quebrando galhos e estragando a floresta, Leshy bloqueará a estrada e o levará em círculo, assustado por vozes e risadas. E se os pássaros e os animais de repente morrem na floresta, é melhor ficar quieto para não incomodá-lo. Se você se perder e ir em círculos, Leshy o levará a sair. Se você se encontrar em uma situação em que precisa confundir os encantos de um duende, há um pequeno truque útil que você pode tentar. Basta virar as roupas de dentro para fora ou vir os sapatos. Se você ouvir risadas à noite, provavelmente é apenas o duende tentando fazer uma piada. Há também uma superstição sobre um duende chamado Leshy. Se você encontrar um pedaço de pão e um pouco de sal, ou às vezes até uma moeda, especialmente se você é um caçador ou madeireiro, disse que o duende deixou lá para abençoá-lo. E se você está se sentindo preocupado ou assustado, é comum bater na madeira. Acredita-se que o olho do mal, também conhecido como ilha, vive em árvores. Então, batendo na madeira, você está basicamente pedindo sua proteção. Espírito, é possível que este seja um sinal de respeito pelo duende. Se a floresta era o reino do Goblin, as águas poderiam pertencer ao Merman. Ele sentou-se nas profundezas escuras, conhecendo todos os segredos dos rios e pântanos. Ele controlou os riachos, decidindo quem a água aceitaria e quem ela rejeitou. Ao lado dele, nos portos costeiros e submarinos, eram sereias bonitas e flexíveis, com cabelos longos e soltos, que podiam atrair uma pessoa para a água. Os eslavos tinham uma crença realmente bonita de que todos os rios, lago e pântano tinham seu próprio mestre de água. Agora, esses mestres não eram ruins ou bons ou algo assim. Eles eram apenas os governantes da água. E se você quisesse o apoio deles, havia uma maneira especial de mostrar sua gratidão. Esses mestres eram frequentemente retratados com uma barba, todos emaranhados com algas, com a pele uma bela cor verde, e às vezes, com brânquias ou olhos como peixe. Eles podem parecer um velho pescador sentado nos juncos, mas isso foi apenas uma ilusão. Sua verdadeira força estava escondida no fundo da água. Os pescadores sabiam disso, e tomaram cuidado para dar ao mestre da água seu respeito. Se você quisesse pegar muito peixe, teria que dar ao mestre de água uma moeda de água. É assim, como se fosse mantido pelas mãos de alguém. É melhor não irritá-lo, mas para fazer um sacrifício. A pior coisa que uma pessoa da água poderia fazer era arrastar e procurar uma nova alma. Os viajantes incautos foram levados para seu reino subaquático, especialmente aqueles com cabeças descobertas. Ele foi ao rio sem touca, o que não é uma boa ideia. Se a água repentinamente ficar escura e ondulações sem vento, é hora de sair. A água está próxima. Se o peixe não for pego e as redes estiverem rasgadas, o dono do rio ficará com raiva. Você precisa apaziguá-lo. Nadar na lua cheia é perigoso. A água pode puxá-lo. Você já ouviu o som de salpicos em água parada à noite? Se você tiver, provavelmente é um sinal de algo mágico. Pode ser os sons lúdicos dos espíritos da água, não as criaturas aterrorizantes da lenda. Esses espíritos não eram os antigos senhores da água da lenda, mas as noivas que nunca chegaram à coroa ou as infelizes almas que se afogaram em rios, lagos e lagoas. E mais do que qualquer outra coisa, eles eram loucos por remancos silenciosos, juncos e piscinas escuras. Suas vozes podiam ser ouvidas durante a noite enquanto cantavam, riam e chamavam os viajantes. Eles estavam acenando para alguém que queria falar, entrar em contato ou puxar a água. Eles adoravam brincar com homens, mas tomaram cuidado para não deixá-los voltar ao mesmo tempo. É difícil imaginar como seria perder um ente querido sem sentir culpa. Mas imagine ser uma sereia que pode proteger sua família e vigiar-os durante a vida. Alguns dizem que as sereias às vezes saem para a praia à noite, penteam seus cabelos compridos e suspiram, lembrando-se de sua vida passada. Os eslavos acreditavam que rios e lagos estavam vivos, tinham seu próprio caráter e que, se uma pessoa pudesse se dar bem com os espíritos da água, eles poderiam encontrar proteção, sorte e paz.
Mas se eles esquecessem que eram apenas um convidado em seu mundo, em uma manhã nebulosa, você pode pegar o sussurro das ondas. Talvez seja apenas o vento, ou talvez se você ouvir sons estranhos em casa à noite, se as coisas desaparecerem e reaparecem nos lugares mais inesperados, ou se a galinha de repente coloca um ovo preto, isso pode significar que um hóspede indesejável, uma sombra escura ou outro espírito doméstico está presente. Se você se apegar à água, mas não voltar depois de fazê-lo, pode ser um sinal de que algo está errado. Ela poderia ter sido. Não se preocupe com o espírito de Xi. Ida chegou a uma casa onde havia muito caos, pobreza e brigas. Ela se escondeu em cantos escuros, correu pelo chão à noite e sussurrou algo no ouvido dos dormentes. Se houvesse vozes abafadas na casa, passando os passos como alguém então invisível anda. Era o sinal dela. Não entrou em colapso, o que é ótimo. Poderia estragar o fio, emaranhar os fios, atrapalhar o trabalho, mas se fosse tratado corretamente, poderá ser banido. Era necessário limpar a casa. Hang Center. O mosto de John leu as tramas e bateu 3 vezes no limiar, dizendo: para onde vai a noite? Lá e você se o Kikimora ficaria. Se eles estivessem escondendo algo de si, valeu a pena pensar sobre o que poderia ser. Para os eslavos, era um lugar especial. Era sagrado e perigoso, e limpava-o, era um corpo e uma alma, mas foi nela que uma pessoa se tornou vulnerável, tirou a roupa, permaneceu consigo mesmo e Bannick governou tudo isso. Ele era uma pessoa espirituosa, mas poderia ser um pouco desrespeitoso. Se a aposta estivesse muito alta, ele poderia jogar pedras. Eles disseram que, se Bannick tocasse uma pessoa com mão fria, era um sinal de azar. Com um clisco, foi um sinal de problema se o vapor se tornasse espesso como leite. Então ele ficou insatisfeito. Então, eles sempre deixavam guloseimas na casa de banho, um pedaço de pão, sal e às vezes cinzas, para que ele não fique com raiva. Mas ele poderia prever o futuro com as garotas de Bannick em frente a fogão e perguntar se você sentisse uma brisa quente na palma da mão, era um sinal de que um espírito gentil estava próximo. Mas se estivesse frio, cuidado. Acreditava-se que isso poderia ser um sinal de infortúnio. Uma coisa que foi particularmente importante lembrar foi o perigo de ir para a casa de banho durante Natal. Esse período especial de férias de inverno foi uma época em que as fronteiras entre os mundos de Nove e os maus espíritos eram considerados mais permeáveis. Ele se aventurou à noite para fazer suas tarefas. Ele podia ver no par não apenas sombras, mas seu próprio destino, ou mesmo sua própria morte. Fora da casa, no quintal. Ele era menos conhecido que o Brownie, mas desempenhou um papel igualmente importante. Ele observou o gado, os cavalos e o quintal. Se eles se deram bem com ele, o gado era saudável, a colheita era abundante, a fazenda era forte e o quintal estava bem conservado. Eles imaginaram o quão forte era o homem agachado. Você podia ouvi-lo andando pelo quintal à noite, verificando os portões, acariciando o nariz dos cavalos e tratando o gado cruelmente. Nera no garoto do quintal era uma alma gentil, mas ele podia ficar com raiva. Então, havia doenças de gado que causaram claudicação em cavalos e vacas, especialmente. Ele não era fã de pastores preguiçosos. Ele poderia confundir as rédeas, assustar os cavalos e assobiar para os bezerros para chamar sua atenção. Ele era um trabalhador esforçado e estaria no celeiro à noite, comendo uma tigela de leite ou um pedaço de pão em um canto escuro. Se alguém se mudasse para um novo lugar, ele estaria lá para proteger a fazenda. À noite, quando o vento bateu de fora, quando havia gritos terríveis na floresta e, quando as sombras dançavam nas paredes, as pessoas sabiam que isso não era apenas um acidente. Em um mundo onde havia forças que se alimentavam de medo e fraqueza, é importante lembrar que elas não estavam apenas em mitos. As pessoas os temiam e os sentiam porque é natural tropeçar, quebrar as coisas ou perder sua cautela de vez em quando. Os eslavos acreditavam que os demônios eram criaturas das trevas, espíritos que o terno é pressionado a fazer coisas ruins, sussurrar coisas ruins e ter pensamentos ruins. Eles moravam em cantos escuros e lugares empoeirados, mas gostavam especialmente de se esconder na cabeça de uma pessoa em suas dúvidas, medos e fraquezas. Eles disseram que os demônios habitam as pessoas, empurrando-as a beber e fazer coisas ruins se uma pessoa rir. Se você ficar com raiva sem motivo, é importante lembrar que não é saudável para você ou alguém ao seu redor. O demônio provavelmente tentará aproveitar esta oportunidade para aproveitar você, e tentará fazer você se sentir culpado ou com medo. A boa notícia é que existem maneiras de se proteger. Os demônios têm medo dos demônios negros do céu, que são especialmente perigosos. Eles causam problemas, arruinam as colheitas e causam danos. Os feiticeiros os chamam,
mas na verdade são demônios. Eles não seguiram as regras de ninguém se estivessem chateadas. Eles poderiam até machucar seu mestre. Eles disseram que a melhor maneira de lidar com o demônio era rir. Se uma pessoa não cedisse ao medo e ria diante dos espíritos malignos, os demônios não poderiam fazer nada com eles. Se os demônios eram criaturas do caos, então temos nossos ghouls, que são pessoas que antes eram humanas, mas não conseguiram sair deste mundo. Os eslavos acreditavam que nem toda morte era o fim. Este é o fim. Aqueles que foram amaldiçoados morreram de pecado, cometeram suicídio ou não receberam um ritual de enterro adequado não poderia ter ido ao mundo dos mortos. Tais almas permaneceram entre os mundos, mas não como espíritos. Em vez disso, eles se tornaram fantasmas. Eles não estavam em seus túmulos. Em vez disso, eles disseram calmamente que os ghouls se levantam do chão à noite e vagam no escuro. Entre os eslavos, havia uma crença de que, durante o dia, um ghoul pareceria uma pessoa comum, mas à noite se transformaria em uma criatura com olhos ardentes, pele pálida e garras longas. Essas criaturas, conhecidas como ghouls, tinham medo especialmente durante Natal, quando o mundo dos mortos estava mais próximo do mundo dos vivos. Você pode encontrá-los em cruzamentos, portões de cemitério ou em lugares remotos onde ninguém mora. Eles fizeram tudo o que podiam para impedir que o ghoul voltasse. Eles o enterraram de bruços e enfiaram uma estaca de aspe no peito. Às vezes eles até cortam a cabeça dele. Se o ghoul já estivesse fora, Brody teve que ser encontrado e queimado. Caso contrário, ele não deixaria a vida sozinha. Mas a coisa mais terrível de tudo foi conhecer um ente querido que já havia morrido. Se o falecido chegasse de repente à casa, foi ainda pior. Batendo na janela. Se os demônios eram caóticos e os ghouls eram assustadores, os demônios eram traiçoeiros. Eles não atacaram abertamente, eles não assustaram. Eles esperavam. O diabo poderia parecer como uma pessoa comum, mas com uma diferença estranha: ele tinha cascos em vez de pernas. Sua sombra caiu na outra direção, ou seus olhos brilhavam com e eles disseram que os demônios ofereciam acordos que pareciam bons demais para serem verdadeiros. Eles prometeram dinheiro, poder e muito mais, mas sempre houve um problema. Eles poderiam trazer sorte a alguém, mas eventualmente, eles fariam um SK para algo em troca. Eles chamaram o jogo com moscas, mas os demônios não eram apenas perigosos, mas também eram bastante divertidos. Em contos de fadas, eles frequentemente enganavam as pessoas e até entravam em situações pegajosas. Os camponeses eram tão inteligentes. Os superiores não conseguiam lidar com eles, então eles apenas jogaram em segurança. Eles estavam assustados e zombaram dos camponeses. Eles pensaram que o riso os tornaria mais fraco. Os eslavos sabiam que, se você está com medo, está vulnerável. É por isso que eles não lutaram contra os maus espíritos diretamente. Eles usaram encantos e feitiços contra demônios. Eles acreditavam que, se uma pessoa, ele tem um mojo sério. Demônios evitam-se dele quando ele tem fogo de aspen e orações ao seu lado. Eles podem estar assustados, mas sabem que não podem mantê-lo embaixo para sempre. Demônios e outros demônios podem ser enganados. Se uma pessoa o seguir, pode perder seu poder sobre ele. Mas o mais importante é manter seu coração forte e não deixar o medo se apossar. Demônios e escuridão podem ser fortes em lugares onde uma pessoa não acredita em si mesma. Ainda hoje, no meio da noite, quando um galho seco rende na floresta, e algo em meu coração me diz que é melhor não. Os eslavos não viveram de acordo com o calendário, mas de acordo com o ritmo da própria natureza. Eles assistiram o sol nascer mais alto ou mais baixo, pois o dia substitui a noite, e o inverno dá lugar à primavera. Eles não apenas esperaram que essas mudanças aconteçam, eles os celebraram. Eles os encontraram com músicas, fogueiras, guloseimas e rituais. Eles fizeram isso não apenas para viver a vida, mas para acompanhar seu ciclo eterno. Eles acreditavam que pessoas, animais, espíritos, deuses e até o próprio tempo estavam conectados no mundo. Para eles, o ano passou não por números, mas vivendo. Eventos como o nascimento do sol, a chegada de Viena, destruição e colheita da primeira neve foram marcados por rituais especiais que ajudaram a manter o mundo em harmonia. Uma das ideias mais importantes foi o círculo anual, que falava sobre o eterno ciclo da vida e a natureza que passava por 4 pontos principais que conectavam uma pessoa com o universo e cada um desses pontos foram comemorados com o feriado mais longo de todos, o solstício de inverno. Quando parece que a escuridão ganha, é realmente o momento de renascimento.
Os eslavos viram isso como feriado de Coliada, uma época em que 100 anos de vida nasceram, enxameando, e o sol morreu e um novo nasceu para ficar mais forte todos os dias. A temporada de festas é uma hora de renovação, esperança e reflexão. É um momento em que muitos acreditam que as portas entre nosso mundo e o reino espiritual são abertas, permitindo que as forças boas e do mal se misturem. Durante esta temporada, costumamos organizar festividades, acender fogueiras e compartilhar guloseimas e canções. Uma das tradições mais encantadoras é a carola, onde os jovens se vestem como animais ou espíritos para espalhar alegria e boa vontade. As criaturas das máscaras foram para casa cantando músicas e pedindo guloseimas. Pensou-se que isso traria boa sorte para o ano inteiro e assustaria os maus espíritos. Crânios de animais e galhos de cinzas da montanha estavam pendurados na porta, e uma árvore que era considerada protetora às vezes também era colocada lá. Às vezes, brasas de uma fogueira festiva também eram colocadas na porta. O limiar foi cuidadosamente cruzado, garantindo que nenhum mal pudesse passar além do limiar da casa. As luzes sagradas, tochas, velas e fogueiras estavam iluminadas, simbolizando o novo sol que brilhava a cada dia que passa. Em alguns lugares, uma roda de madeira foi queimada, um símbolo da jornada do sol pelo céu. Naquela noite, eles adivinharam, previram o futuro e fizeram desejos. As meninas enfiaram um pente debaixo dos travesseiros, prontos para uma noite tranquila. Para ver o que o futuro poderia ter, as futuras noivas e noivos olharam para as chamas, tentando vislumbrar o que o próximo ano poderia trazer. Coleda é mais do que apenas um feriado, é um momento em que o mundo inteiro passa por um renascimento, quando mesmo as forças mais sombrias não conseguem segurar o sol que está quase aqui. Mas o inverno não vai rolar e deixar isso acontecer. Antes de partir, ela mostra sua força. Mais uma vez, somos tratados com gelo, ventos e neves. Mas não se preocupe, meus amigos, a primavera está chegando. Tudo o que precisamos fazer é acordá-la, chamá-la, dar a ela um caminho. O Chorovetide é um feriado barulhento e brilhante, cheio de comida e pronia com frio. É um rito de transição entre dois mundos, o mundo do frio e das trevas e o mundo do calor e do sol. O principal símbolo de Maslenitsa é panquecas. Eles são redondos, dourados e quentes como o próprio sol. As pessoas costumavam acreditar que comer o maior número possível de panquecas absorveria a energia do sol e daria muita energia durante todo o ano. Nas ruas, houve celebrações festivas, um pouco de pilotagem, passeios a cavalo e pulando sobre fogueiras. Foi um feriado barulhento. Era uma celebração animada e divertida que pretendia despertar o espírito da natureza. As pessoas se despediram no inverno e queimaram uma efígie de Chorovetide, uma figura enorme que representava o frio. Mas o Chorovetide estava apenas no último dia do feriado. As pessoas pediram perdão um ao outro para que pudessem entrar no ano novo sem ressentimentos. Depois de Maslenitsa, disseram eles, o peso do passado foi finalmente levantado. O tempo de despertar e purificação da primavera começou. O inverno estava saindo, mas permaneceu em nossas memórias como uma força que era respeitada, não temida. Entre os eslavos, o verão havia um momento de força. A natureza estava entrando no seu auge, e o sol estava brilhando intensamente. A rosa ficou alta e bonita durante os dias quentes e ensolarados do verão, quando os rios estavam cheios e as noites curtas. Nesta noite especial, o mundo abriu seus segredos. É assim que nasceu o Festival Kupala, uma noite de fogo, água, amor e magia antiga. O Festival Kupala tem raízes profundas nos tempos antigos e é uma celebração da vida e da comunidade. A tradição de Kupala tem tudo a ver com celebrar e honrar o mundo natural. Está enraizado no belo mito de Kupala e Kostroma, o irmão e a irmã da lua. Segundo a história, eles se transformaram em sereias. Então, as pessoas mantiveram seus nomes vivos e criaram um feriado para celebrá-los. Este feriado captura lindamente a conexão entre água e fogo, amor e tragédia, vida e morte. É um momento mágico em que o mundo parece ganhar vida com admiração. As pessoas acreditavam que, na noite de Kupala, você poderia descobrir seu destino, encontrar paz e até vislumbrar o que geralmente está escondido da vista. As fogueiras estavam iluminadas e as pessoas pulavam sobre elas, acreditando que as chamas levariam doenças e contratempos se os jovens pulassem sobre o fogo de mãos dadas e os dedos não fossem lavados. As pessoas pensaram que isso garantiria que viveriam para sempre. A água nesta noite também ganhou força. As pessoas lavavam-se com ele para preservar a beleza e a saúde, e as meninas deixaram grinaldas com velas descendo o rio, observando onde seriam levadas pela corrente.
Isso prometeu um destino feliz se você se virou no local. Você teve que esperar pelos testes, e se você se afogasse, era considerado um mau sinal. Mas o ritual mais misterioso foi o que você já ouviu a história sobre as samambaias e suas flores? Uma vez por ano, na noite mais curta, essas flores florescem. Se você tiver a sorte de encontrar uma, é dito para receber um ótimo conhecimento. Você poderá entender a linguagem dos animais e até ver o futuro. Culpá-lo não era apenas um feriado, era uma época em que a natureza revelou seus segredos, e você podia se sentir como parte de um grande mundo cheio de magia, amor e poder dos elementos. Para os eslavos, a morte não significava o fim. Uma pessoa poderia deixar a realidade, mas permaneceu parte da família e do mundo. Houve um feriado chamado Dia dos Avós, quando os vivos nos lembramos, agradecemos e honramos aqueles que saíram. Hoje foi um momento especial para a comunicação com seus ancestrais. As pessoas acreditavam que as almas dos mortos poderiam vir à sua casa para ver como seus descendentes vivem. Eles queriam que os mortos abençoassem seus descendentes ou os avisassem de problemas. Nesse dia, eles organizaram uma refeição memorial de mingau e panquecas. Jelly colocou um prato para os pedaços de comida que partiu e deixados na janela no limiar do jardim, para que os ancestrais pudessem vir e compartilhar uma refeição. Mas não foi apenas o Memorial Day, era um dia de comunicação também. As pessoas acreditavam que você podia ouvir a voz dos ancestrais perguntando sobre o destino do futuro era proteger a família para não ofender os partidos. Era importante evitar barulhos altos ou linguagem ruim que pudesse perturbar os ancestrais. Também era considerado perigoso falar mal sobre os mortos, pois isso poderia levar a problemas. As sobras de comida não foram jogadas fora. Em vez disso, eles foram deixados durante a noite e depois dados à terra. Fogo, velas e fogueiras foram os principais símbolos deste dia. Eles acenderam o caminho para quem caminha, e de Nava para ver seus descendentes. Em alguns lugares, a farinha foi usada. De manhã, olhamos para ver se havia algum vestígio. Nesse caso, foi um sinal de que alguém da família realmente veio para os eslavos. Nossos ancestrais eram protetores e guardiões de nossa família. Eles não tinham medo, e nós os amamos e os respeitamos. Se esquecermos nossos ancestrais, podemos perder o contato com nossa família e nosso lugar no mundo. Para os eslavos, o destino não foi um acidente. Era um fio que você podia ver e sentir, às vezes até. Mude a maneira como você pensa em obter a sorte com a ajuda deles. Eles procuraram respostas, sinais e avisos. Eles olharam para as sombras no fogo. Eles procuraram sinais no suor dos pássaros. Eles ouviram o eco na floresta. Feitiços sussurraram ao vento, água, pão. Para atrair boa sorte, proteja de danos, curar. Os eslavos sabiam o destino. Este não é apenas um conjunto de leis e crenças que todos precisam seguir. É um modo de vida que foi transmitido por gerações, com tradições orais, rituais e práticas cotidianas. Para nossos antigos ancestrais eslavos, o mundo estava cheio de maravilha e magia. Eles acreditavam em espíritos e forças secretas que precisavam ser respeitadas e apaziguadas. Com o tempo, os eslavos cresceram de pequenas tribos que vivem em florestas e ao longo de rios em nações poderosas. Sua religião, uma bela mistura de dois níveis de grandes deuses, é algo com que muitas pessoas podem se relacionar. As pessoas e os espíritos locais foram mantidos em alta consideração e honrados em lugares específicos. Os deuses do panteão principal, como Perun, Vênis ou Dazabog, foram encontrados entre diferentes povos eslavos. Em algumas terras, eles eram especialmente dedicados aos principais deuses do panteão. Em outros, eles foram dedicados aos deuses do panteão principal, como Perun, Veles ou Dazabog, bem como outras divindades solares. Em alguns lugares, a deusa do destino e da fertilidade foi especialmente reverenciada. Juntamente com os grandes deuses, havia em cada área, havia espíritos únicos que estavam intimamente ligados ao mundo natural. Pensa-se que esses espíritos tivessem conexões especiais com as pessoas que moravam lá. Eles podem não ter sido parte do principal grupo de deuses, mas ainda eram uma grande parte da vida das pessoas. Isso mostra que o paganismo era uma religião flexível e animada. Os eslavos sempre entraram em contato com outros povos. Eles pegaram ideias de seus vizinhos, incluindo sua religião. Um dos primeiros grupos a ter um grande impacto nos eslavos foram os citas nômades, que moravam nas belas estepes da região do Mar Negro.
É possível que os eslavos tenham a ideia de Perun, o trovão, como seu santo padroeiro dos guerreiros deles. A religião dos eslavos também foi influenciada pelas tribos germânicas. Alguns pesquisadores dizem que Perun é semelhante ao Thor escandinava e que o peso do deus Ymir é semelhante ao peso do deus Thor. Os gregos e os eslavos eram vizinhos no sul, e é possível que os eslavos tenham sido influenciados pelas crenças dos gregos sobre as divindades solares. A adoração dos eslavos da chuva de Deus e do deus da luz e da fertilidade tem algumas características semelhantes aos antigos hélios gregos. Mas os eslavos não eram apenas seguidores passivos. Eles adaptaram as crenças de outras pessoas à sua própria visão de mundo, incluindo suas próprias tradições e ideias sobre a natureza. Uma das mudanças mais significativas que os eslavos fizeram foi a adoção do cristianismo. A Rússia viu muitas mudanças ao longo dos anos, mas não acabou de acabar com o paganismo da noite para o dia. A fé eslava, que havia sido uma grande parte da vida das pessoas há séculos, foi realmente profundamente enraizada. Rituais, crenças, férias e tudo isso não podiam ser apagados. Então, por um longo tempo, o paganismo e o cristianismo moravam lado a lado. Mas chegar ao ponto em que a Rússia foi oficialmente batizada não era uma caminhada no parque. Era principalmente sobre política e economia. A longa história da Rússia como Estado pagão, onde muitos deuses eram adorados, terminados no final do século X. Até então, a Rússia já estava em contato com o mundo cristão, centrado em Bizâncio, Polônia e Bulgária. Esses países tinham uma cultura que uniu as pessoas, e a Rússia permaneceu um Estado pagão aos olhos do príncipe Vladimir, que governou em Kiev. Ele entendeu que, para fortalecer seu poder, precisava reunir grupos díspares. O paganismo de terras era uma tapeçaria de diversas regiões, cada uma com seus próprios deuses e tradições únicas. Era um belo mosaico, onde todos eram bem-vindos. Mas a escolha da religião não era ter apenas uma preferência pessoal. Vladimir também era um líder com uma política externa ativa, procurando aliados. Segundo a lenda, ele considerou várias opções: Islã, judaísmo, cristianismo ocidental e ortodoxia bizantina. O Islã foi rejeitado por causa da proibição de vinho. O príncipe achou que não era o ajuste certo. Emo não gostava de judaísmo porque não tinha um forte centro político. O cristianismo ocidental parecia um pouco diferente, e Bizâncio, o lugar mais poderoso da época, oferecia não apenas uma religião, mas também uma forte aliança política. Vladimir escolheu a ortodoxia, e essa escolha foi mais forte por um casamento dinástico. Ele se casou com a princesa bizantina Ana, que tornou a Rússia mais importante na Europa e no Bizâncio. Isso também abriu as portas para a interação cultural e econômica. Depois disso, o batismo da Rússia na Kiev, as pessoas foram um processo no Dníper e depois se espalhou por todo o país. Embora o cristianismo tenha sido adotado oficialmente, o paganismo não desapareceu. Levou tempo para o cristianismo se tornar parte da vida cotidiana, especialmente porque o paganismo fazia parte da vida do povo há séculos. As pessoas podiam optar por abandonar os deuses que seus ancestrais adoraram. Na Rússia, havia um belo fenômeno onde eles substituíram os antigos templos por dois novos. Os velhos ídolos foram destruídos e novas igrejas cristãs foram construídas em seu lugar. Apesar de alguma resistência inicial, o cristianismo se espalhou gradualmente para as aldeias longe das principais cidades. É importante lembrar que as tradições pagãs foram mantidas vivas, especialmente por um longo tempo. As pessoas mantiveram suas antigas tradições e também começaram a seguir a nova religião. A igreja sabia que não podia se livrar de todas as antigas tradições, então decidiu misturá-las com férias cristãs. Isso significava que muitos feriados pagãos tinham um novo significado cristão. Mesmo depois que as pessoas foram batizadas, elas ainda pediram ajuda aos santos e médicos. As pessoas continuaram usando conspirações, rituais e magia folclórica. A igreja disse que essas coisas estavam erradas, mas com o tempo, o cristianismo se tornou menos extremo. Quando o cristianismo chegou à Rússia, o povo ainda se lembrava dos velhos deuses. Eles continuaram vivendo suas vidas de acordo com as velhas crenças, mas pouco a pouco, suas imagens começaram a mudar. A nova fé não era sobre destruir as velhas crenças pela força. Em vez disso, os padres começaram a compartilhar suas crenças com o povo, substituindo suavemente as ideias antigas por novos. Os eslavos usados para adorar espíritos pagãos. As pessoas começaram a vê-las como uma força ruim conectada ao diabo. Quando o cristianismo chegou à Rússia, os deuses antigos não desapareceram.
As pessoas os mantiveram vivos em suas memórias, em lendas, rituais e crenças. Com o tempo, suas imagens começaram a mudar. Os deuses antigos obtiveram novas características, tornando-se parte da visão de mundo cristã, que retratava o Senhor como uma figura terrível, cheia de trovões e guerra, não foi completamente esquecida. Ele se transformou no profeta Ilha, que, de acordo com a lenda cristã, cavalga pelo céu em uma carruagem ardente e controla um raio. As pessoas abraçaram Ilha como um santo cristão em sua imagem, vendo poder em suas ações. Veles era um tipo diferente de Deus. Ele estava associado a gado, riqueza e sabedoria. Ele também foi considerado senhor da vida após a morte. A igreja o viu como uma figura hostil por causa de sua conexão com a magia, o conhecimento de segredos e o princípio animal. Vel se transformou em chifre. O demônio é quem tenta desviar as pessoas. Outros deuses simplesmente desapareceram, tornando-se parte de nossos amados contos populares. Stribon, o senhor dos ventos, deu lugar a santo sem rosto, e a chuva-deus, a divindade solar, gradualmente se fundiu com a imagem do Deus do Pai. Mas não se preocupe, seu nome permaneceu em provérbios e crenças populares. A fé cristã queria se tornar mais forte. Para fazer isso, não apenas se despediu dos deuses pagãos. Isso os mudou. Isso os transformou em novos personagens no mundo religioso. A igreja tentou substituir completamente a antiga fé. Mas as pessoas não podiam desistir facilmente dos feriados e rituais habituais. É por isso, as tradições pagãs não desapareceram, eles mudaram e continuaram a existir em uma nova forma. Um dos exemplos mais impressionantes disso foi a transformação da noite de Cu na festa de Ivan Kupala. Nos tempos pré-cristãos, esta noite era considerada um tempo de magia especial. Acredita-se que a água e o fogo tenham o poder de limpar o ânimo e revelar segredos. Adivinhe W. Chapéu. As meninas o fizeram? Eles adivinharam os comprometidos. E adivinha quem nasceu neste dia? João Batista. Segundo a lenda, John batizou pessoas na água. Então, o feriado é uma nova celebração do antigo povo. As pessoas ainda pularam as fogueiras, deixam as grinaldas na água e procuraram flores de samambaia. A Trindade também absorveu elementos. Nesse dia, as pessoas das religiões pagãs teriam grinaldas e decoravam árvores. Eles cobriam suas casas com grama fresca como uma maneira de mostrar respeito às boas forças. Os galhos eram um símbolo da descida do Espírito Santo, e as grinaldas eram um sinal de pureza e graça. Assim, a adoração antiga da natureza tornou-se parte da tradição cristã de Yablochny, que é uma bela prática de gratidão e reverência, tem suas origens nas tradições pagãs. No passado, as pessoas trouxeram os primeiros frutos da temporada como uma oferta sincera aos deuses, expressando gratidão pela colheita e buscando sua bênção pela contínua recompensa. Com o tempo, o cristianismo adotou esse ritual, transformando-o em um belo símbolo de fé. Em vez de oferecer frutas, as pessoas começaram a iluminar maçãs na igreja, mantendo a essência do ritual enquanto adaptava novas formas. O processo do cristianismo se espalhando na Rússia não acabou com o paganismo. Em vez disso, isso mudou a aparência. As velhas crenças continuaram vivendo na vida cotidiana, misturando-se com a nova religião para criar algo verdadeiramente único. Mesmo depois dos séculos, você ainda pode ver a influência dessas antigas tradições nos rituais e feriados. No passado, os eslavos eram profundamente dedicados aos seus deuses e sentiam seu poder em tudo ao seu redor. Muito obrigado por assistir a essa história o tempo todo. Eu realmente espero que isso tenha ajudado você a entender melhor como o cristianismo e o paganismo se uniram ao longo do tempo, deixando belos traços de fé antiga em nossa cultura. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar nos comentários. Ficarei feliz em respondê-los, e vejo você no próximo episódio de História.